Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Andresa Fiuza, da comunicação do Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador. Eu que farei toda a transmissão do curso e comunicação com vocês, alunos. Qualquer dúvida, podem enviar para o e-mail contato fsst@gmail. Será um prazer ajudá-los. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do curso de extensão em Segurança e Saúde no Trabalho. Esse projeto foi idealizado pelo GT de Formação, que conta com as instituições que promovem este curso: Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador, Instituto do Trabalho Digno, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e CEDOP. Para representar essas entidades, teremos como convidados desta noite Alfredo Gonçalves, Luiz Alfredo Cienza e Paulo Antônio Barros. Gostaríamos de agradecer a todos os professores que estão dispondo de seu tempo e conteúdo riquíssimo para este curso, em especial a juíza do trabalho, doutora Valdete Souto Severo, que abrirá o curso com sua aula magna. Agradecemos os moderadores desse projeto, que estarão em todas as aulas para mediar e enriquecer o debate. Agradecemos também ao CEMAP, que disponibilizou a sua estrutura para a realização do curso. Muito obrigada pela gentileza. Por fim, a todos e todas que fazem parte do fórum e deste projeto desafiador diante da realidade que estamos vivendo. Um ótimo curso a todos, que seja extremamente proveitoso e engrandecedor. Uma boa noite, sejam bem-vindos Alfredo, Cienza e Paulo. Ok, então, conforme combinado, né? Começa da esquerda para a direita, sempre é bom começar pela esquerda. Meu nome é Paulo Antônio, sou professor titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente coordeno o CEDOP, o Centro de Documentação e Pesquisa em Saúde e Trabalho. Rapidamente, assim, da extrema felicidade estar com você nesse momento. O CEDOP tem um compromisso histórico desde sua criação em 1988, quando foi criado pelo professor Álvaro Merlo, né? Ele já teve, na época, uma formação de lideranças sindicais. Muitos daqueles nossos alunos do final dos anos 80, alguns tiveram vida partidária, vida política depois, né? Mas assim, a gente tem esse vínculo histórico com o movimento sindical. Então, é um compromisso histórico da universidade de retorno a quem realmente financia, né, a sua vida. Nesse dia triste, né? Hoje sabemos da intervenção federal na gestão da URGS, é um dia para se entristecer, mas ao mesmo tempo é um dia para se comemorar, porque saber que ela é uma universidade viva, ela se relaciona em todos os seus departamentos, em todos os institutos, há uma forte relação com a sociedade, com empresas, com trabalhadores, com a vida real, né? E é dentro desse espírito de participar da vida real, da vida concreta das pessoas, é que a universidade, então, junto com a ideia brilhante, que a ideia não foi nossa, a ideia foi do fórum, né? E nos procurou e a gente aceitou para co-participar desse curso, né? Então, muito obrigado, a gente está muito contente e, para nós, inclusive, eu agradeço, porque isso permite para o CEDOP um retorno às suas bases, a seu início. Muito obrigado e estaremos aqui sempre juntos nessa construção coletiva que foi esse curso. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui nessa sala, né? Para essa aula magna inicial aí, nessa parceria com a URGS, né? CEDOP, professor Paulo Antônio, com o Instituto do Trabalho Digno aí, com o Luiz Alfredo Cienza, né? E o Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador está muito contente e feliz com essa parceria, porque é uma parceria da transformação, né? Isso é importante para nós, visto o momento que a gente está vivendo aí. Então, vai ser de grande proveito para todos e todas que estão participando. Eu espero que acompanhe até o fim, né? Que vai até dezembro o nosso curso aí. E hoje nós estamos aí vamos estar com a doutora Valdete aí, que é Souto Severo. Então, queria agradecer já de antemão a todos e todos os trabalhadores e trabalhadoras que até hoje fizeram esse sucesso que é o Fórum Sindical Saúde do Trabalhador, e também aos professores aí que sempre estiveram junto com a gente aí. Então, muito obrigado
e sejam bem-vindos aí ao nosso curso aí. Muito obrigado. O bom de falar por último é que a gente pode falar menos, né? Então, eu sou Luiz Cienza, represento o Instituto aqui, o Instituto Trabalho Digno, que é uma organização que estuda, reflete acerca de todas as mudanças do mundo do trabalho, a tudo que cerca o mundo do trabalho. Então, nesse seu escopo, participarmos de um projeto com parceria tão brilhante, né? Para nós é excelente. A ideia, pessoal, deste encontro aqui não é trazer somente a palavra de especialistas, de experts sobre determinados temas, né? A ideia é que o saber de vocês, né? O saber da pessoa que trabalha em frente de uma máquina perigosa, o saber daquela pessoa que trabalha no setor saúde exposto às condições que nós sabemos bem nesse momento aí da pandemia. É trazer essa reflexão, essa contribuição de todos para que a gente possa participar de um processo de formação continuado aí do pessoal ligado aos sindicatos de trabalhadores. Não posso deixar de agradecer, além do pessoal que está citado aí pelo Alfredo e pelo Paulo, né? Agradecer ao nosso pessoal aqui da retaguarda, que está nos dando suporte. Também tem que registrar aqui que essa ideia foi gestada, partiu da cabeça de um grande amigo, que é o Dr. Rogério Dornelles. Então, agradecendo a todos, desejando que a gente tenha um momento aqui de construção e um momento que vai valer para todos nós, né? Bom curso, bom trabalho a todos. Obrigado, é isso aí, então. Então, acho que foi importante eu falar, eu ia falar no doutor Rogério, que é um lutador incansável, aí, sempre esteve à frente conosco aí no Fórum Sindical Saúde do Trabalhador. Então, eu vou já de antemão chamar então a doutora Valdete Souto Severo aí para nós começarmos aí a nossa aula magna aí. Então. Boa noite, doutora. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigada. Já começa, então? Começa a senhora com a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero dizer... Bom, vou me apresentar, né, para quem está nos escutando. Meu nome é Valdete Severo, eu sou professora, antes de tudo. Minha formação é no magistério. Entrei na Justiça do Trabalho em 2001. E, a partir de então, procurei dar aulas relacionadas ao mundo do trabalho. E gosto demais, né, da docência. Tenho uma dor muito grande com aulas virtuais, porque falta a possibilidade de olhar nos olhos dos alunos, de ter aquela troca mais direta. Mas também sei que se não fosse esse caminho, nós talvez não tivéssemos uma turma aí de mais de 1.200 pessoas. Então, estou bem feliz de participar de uma iniciativa, ainda mais num curso como esse. Eu gostei, assim, demais da proposta e aceitei o convite de imediato, porque não há nada mais central e necessário do que falar hoje sobre a função que os sindicatos exercem, especialmente diante de todo o desmanche que nós estamos passando em relação ao direito do trabalho e a importância da preservação da saúde e da segurança de quem vive do trabalho. Então, fazendo esse agradecimento carinhoso e dando as boas-vindas a todas e todos que estão assistindo, eu vou começar a nossa primeira aula. O tema da aula o título, né, escolhido, Possibilidades e Limites para a Atuação dos Sindicatos em Saúde de quem Trabalha e Defesa dos Demais Direitos Fundamentais. Bom, então nós temos duas questões centrais para discutir aqui hoje, e quero que todo mundo se sinta muito à vontade para formular perguntas, para colocar no chat, para depois a gente ter um momento de troca, que acho que é bem importante. Mas dizia a vocês, nós temos duas questões centrais para debater aqui hoje. Uma é a função dos sindicatos, e afinal de contas, do que a gente está falando quando fala nos sindicatos dentro de uma realidade capitalista. E, em segundo lugar, a importância da preservação da saúde de quem trabalha e o quanto essa saúde acaba sendo abalada em razão justamente do modelo de sociedade em que nós escolhemos viver. Então, eu já começo dizendo isso a vocês. Nós fizemos escolhas ao longo do tempo. O modelo de sociedade em que a gente vive hoje não é um modelo perene, não foi sempre assim. Ao contrário, se nós pensarmos historicamente, esse é um modelo muito recente, inclusive, de organização social, e esse modelo nos traz algumas questões, e é dentro dele que está inscrito o sindicato, isso é outra coisa importante, né? A gente não consegue falar de sindicato, assim como não consegue falar de direito do trabalho, fora de uma realidade
de capitalismo industrial, de capitalismo pós-industrial, como alguns dizem que vivemos hoje. Essas são instituições que estão inscritas na ordem desse modelo de sociedade. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, compreender do que nós estamos falando quando falamos dos sindicatos. E existe uma questão que é preliminar, porque os sindicatos, na verdade, são a materialização daquilo que o Marx chamou de luta de classes. E eu acho que isso é um conceito bem importante para a gente começar a falar do tema da aula de hoje. Porque existem muitas formas de enxergar esse conceito da luta de classe, mas o que eu quero retomar com vocês e partir como um pressuposto da minha fala desse conceito de luta de classes é aquele inscrito mesmo na obra O Capital, de Marx. Depois eu vou disponibilizar o resumo dessa aula e as indicações de bibliografia, e aí vocês vão encontrar lá as referências que eu vou fazer aqui. Por que isso? Porque o Marx tem um conceito de luta de classes muito interessante. A luta de classes para o Marx não é a atividade de embate entre capital e trabalho, é a própria relação. Olhem que interessante. O Marx diz que a luta de classes é a forma como esse modelo de sociedade em que a gente vive se desenvolve, é o seu metabolismo. De um lado, um número significativo de pessoas que passam a depender de trabalhar para poder sobreviver, que é o que nós chamamos de classe trabalhadora, e do outro lado, um número mais reduzido de pessoas que detêm o capital e que vai poder comprar a força de trabalho, tratar da força de trabalho como se ela fosse uma mercadoria. Então, para o Marx, a luta de classes é justamente essa forma como capital e trabalho acabam se relacionando. E qual é a consequência disso? Compreender, por exemplo, que não há como capital e trabalho estarem alinhados e que ambos desejarem e atuarem socialmente por idênticos objetivos. E eu digo isso porque aparece muito nas falas, especialmente empresariais ou de recursos humanos, a ideia do trabalhador como um colaborador da empresa. E mesmo na justiça do trabalho, a gente vê muito esse discurso, né, de que capital e trabalho estão do mesmo lado, querem as mesmas coisas, pois, afinal de contas, sem empresa não há emprego. E é verdade, sem empresa não há emprego. Mas o que o Marx nos ensina, e vários autores depois dele aprofundam, é que nesse modelo de sociedade em que a gente vive, como esse modelo é baseado na troca de trabalho por capital, o trabalhador que vende a força de trabalho sempre vai ter objetivos e interesses que vão entrar em colisão com aqueles de quem toma sua força de trabalho. Exatamente porque, portanto, essa sociedade se baseia na ideia de que o trabalho também pode ser vendido como uma mercadoria. Aliás, o que mais caracteriza o modelo de sociedade que a gente vive é o fato de reduzir tudo à condição de mercadoria. Até mesmo a natureza assume nas relações sociais a condição de mercadoria. Mas se o trabalho, a nossa força de trabalho, que não se despega de nós, que é, afinal de contas, alguém trabalhando, também pode ser vendido como mercadoria, haverá sempre um conflito de interesses. Sempre que alguém estiver vendendo a sua força de trabalho, aí o Marx vai dizer lá, né? O que se espera de uma relação social estabelecida dessa forma? Sempre que alguém estiver vendendo força de trabalho, vai tentar ao máximo reduzir o tempo dessa venda e reduzir, inclusive, a fadiga durante essa venda. Porque, afinal de contas, vai ser tempo de vida que vai estar implicado nessa troca. Por outro lado, quem toma o trabalho sempre vai querer e perseguir de forma legítima, dentro dessa lógica de convívio social, extrair o máximo da força de trabalho que está comprando. Então, quando alguém compra 8 horas do trabalho de outra pessoa, ele quer a entrega dessas 8 horas de trabalho. Ele não quer tempo perdido no cafezinho, ele não quer tempo perdido conversando com os colegas, né? E basta a gente pensar, gente, qual é o trabalhador ideal nesse contexto. E isso não é fruto de uma maldade subjetiva ou de um pensamento que é subjetivamente ruim. Trata-se justamente do metabolismo dessa sociedade. O bom trabalhador é aquele que mais se dedica e que mais entrega em troca do salário que recebe no final do mês. E aí o Marx vai dizer, bom, então os interesses estarão sempre contrapostos. E isso é a luta de classes que vai se materializar quando essas pessoas que dependem do trabalho para sobreviver se reconhecerem como classe. E, portanto, quando ele fala da luta de classe, ele não fala da relação social entre o trabalhador X e o empregador Y.
Ele fala da circunstância de que numa sociedade assim organizada, todas essas pessoas que dependem do trabalho para sobreviver vão se dar conta em determinado momento que compartilham o mesmo destino, que estão sujeitas a uma mesma forma de exploração. E a partir disso vão se unir e vão reivindicar mudanças. Então, percebam, a luta de classes é constituinte desse modelo de sociedade e, ao mesmo tempo, se materializa e se evidencia pela luta coletiva da classe trabalhadora para tentar, essa expressão é do Marx, arrancar do capital melhores condições para a troca. E, inclusive, para tentar, e esse deve ser o horizonte, portanto, dessa luta de classes, superar esse modelo de sociedade. Então, vai dizer o Marx e os autores que depois dele vão desenvolver esse assunto, alguns eu vou citar aqui hoje. Essas pessoas que se identificam na falta é que acabam formando o que a gente hoje chama de classe trabalhadora. Falta do quê? Falta de propriedade privada, falta de condições de sobreviver, se não através de trabalho, é por isso que o Marx vai dizer que é uma sociedade de trabalho obrigatório. Nós não temos escolha se trabalhamos ou não, a maioria de nós, ou trabalha ou morre, porque é através do trabalho que a gente consegue as condições materiais para sobreviver, e, inclusive, a falta da possibilidade de planejar o futuro. Pois se quem detém o capital é uma pequena parcela dessa população, essa maioria de pessoas que depende de vender força de trabalho para poder sobreviver, sabe que se não tiver trabalho, não tem como sobreviver e, portanto, não tem como planejar o futuro. Percebam, então, o quanto o direito do trabalho, eu não estou nem falando de direito do trabalho ainda, né? Eu estou falando de luta de classes, de forma de configuração do metabolismo dessa sociedade em que nós vivemos. E percebam o quanto só olhando para esse fenômeno social a gente já percebe a importância dos direitos sociais, especialmente do direito do trabalho, porque é o direito do trabalho que vai, de algum modo, revelar essa luta que se estabelece entre quem depende do trabalho para viver e quem detém os meios de produção e pode, portanto, explorar força de trabalho. E o que é mais importante nesse conceito? Perceber que, se isso que eu estou dizendo para vocês é verdade, a luta de classes não foi necessária num momento determinado de consolidação do sistema capitalista ou num momento determinado do capitalismo industrial, em que a classe trabalhadora precisava lutar para ter direitos trabalhistas. Conquistou os direitos trabalhistas e, bom, não precisa mais, então, luta de classes, e agora a gente pode falar de colaboração entre trabalho e capital. Não, quando a gente percebe que os interesses nessa troca se contrapõem e que coletivamente quem vive do trabalho compartilha essa falta, nós percebemos que a luta de classes é algo vivo e dinâmico, que vai acompanhar a sociedade de trocas, ou a sociedade capitalista, como a gente chama, enquanto nós estivermos sob esse signo, sob essa forma de convívio social. Não se esgota, portanto, se renova. E aí não dá nem para falar em colaboração entre capital e trabalho, e nem dá para falar que a conquista dos direitos sociais esgotam a função de luta que a classe trabalhadora deve exercer. Bom, então, o que a gente pode retirar disso se o nosso assunto aqui é o sindicato? Em primeiro lugar, que o sindicato é a expressão materializada dessa luta. Essas pessoas que vivem do trabalho, que compartilham a falta e que se identificam, se reúnem. E percebam que isso não acontece quando já há uma lei autorizando o funcionamento dos sindicatos ou quando já existe uma Constituição falando em direito fundamental de greve. Não. Isso acontece num momento de consolidação dessa sociedade, desse modelo de organização social em que não havia regulação estatal. E ainda assim, essas pessoas se reúnem, formam entes coletivos, que a gente vai ver que aqui no Brasil nem tinham o nome de sindicato, até que o Estado lhes desse esse nome. Chamavam-se associações de resistência, mas o que importa, se reúnem e começam a lutar coletivamente, começam a atuar a partir de perspectivas e de anseios que são comuns. Atuar para quê? E aí que tá, né? Essa luta, os autores, especialmente a Rosa Luxemburgo, tem um texto muito interessante em que ela trabalha esse assunto, o Lenin também, naquela obra dele de 1902, chamada O que Fazer, trabalha essa questão também. Eles vão dissecar esse conceito do Marx e vão dizer, essa luta coletiva vai se dar em 3 vias. Ela pode ser uma luta econômica, e quem faz a luta econômica
é o sindicato, essas organizações coletivas de trabalhadores, e ela é feita especialmente através da greve, que também é um fenômeno social que existe muito antes de ser regulada pelo Estado. E aí a gente tem que pensar, né, se os limites que o Estado impõe ao direito de greve, e até chamar esse fenômeno social de direito, se tem realmente a função de permitir que a greve seja exercida ou de acomodar e limitar esse fenômeno social de organização e tensionamento da classe trabalhadora contra o capital, para colocá-lo dentro de parâmetros que sejam aceitáveis e que, portanto, possam ser, de alguma forma, metabolizados por esse contexto social e que não rompam realmente com a ordem liberal ou com a ordem capitalista. Mas, então, a gente tem a luta econômica, feita pelos sindicatos, especialmente através das greves, a gente tem a luta política, que é feita pelos partidos, especialmente através das eleições e, portanto, disputando espaços institucionais, e a gente tem a luta teórica, que é feita pela academia, né, pela cultura, ou seja, a tentativa de produzir uma cultura que revele a dominação que existe nesse modelo de sociedade, o que está errado, né, em bom português, o que está errado quando a maioria absoluta da população depende de um trabalho obrigatório para sobreviver e a minoria detém o capital e acumula cada vez mais riqueza. Isso é um trabalho, portanto, cultural, um trabalho da academia, e é isso que esses autores vão chamar de luta teórica. O que é importante para a gente não é essa diferença, porque essa diferença também é teórica, muito mais do que prática, mas sim perceber que essas lutas caminham juntas. Elas não se confundem, mas elas caminham juntas. Tanto que alguns países europeus, por exemplo, admitem o atrelamento, a identidade entre sindicatos e partidos políticos. No Brasil, a gente tem uma certa separação, embora a gente saiba que alguns partidos políticos tiveram origem em movimentos sociais, portanto, de luta econômica da classe trabalhadora, não existe essa identidade direta, né? O partido tal é do sindicato tal. E em alguns países existe, porque essa separação que é arbitrária entre luta econômica e luta política, na verdade, tem muito mais a função de tentar acomodar as tensões e evitar que a classe trabalhadora realmente consiga tensionar a tal ponto de mudar as estruturas desse modelo de sociedade do que qualquer outra coisa. O que é importante, portanto, resgatar desse conceito é que essas lutas não se separam completamente. Ou seja, toda luta econômica é também uma luta política. Isso é muito importante quando a gente está falando de sindicato. Porque cada vez que um sindicato faz uma greve, por exemplo, algumas greves denunciam isso com mais clareza. A gente tem hoje em dia a greve dos Correios acontecendo, e a greve dos Correios é, inclusive, contra a privatização dessa empresa pública. Portanto, a gente consegue ver com mais nitidez que existe aqui também uma luta política. Mas mesmo aquela greve ou aquela movimentação sindical que se dá para a melhoria da condição salarial é já uma luta política. Agora, percebam por que eu estou dizendo isso, e isso aqui é chave para compreender o que é o direito do trabalho e qual é a função do sindicato num contexto de sociedade tão desigual e conformada, organizada desse modo que eu estou dizendo para vocês. Só através de condições materiais boas de existência é que essa maioria da população, que fica à margem da riqueza, que, portanto, precisa vender força de trabalho para sobreviver, só com condições materiais, essa população que vive do trabalho vai poder pensar e construir uma realidade diversa daquela que nós temos. Então, é por isso que esses autores, que a Rosa, por exemplo, nesse texto muito interessante, inclusive está disponível na internet, que chama Greve de Massas, Partido e Sindicatos, vai dizer que qualquer reivindicação sindical é uma luta política. Porque toda reivindicação sindical, todos os passos que a classe trabalhadora dá para conseguir conquistar direitos sociais, são passos fundamentais para que ela tenha condições de possibilidade material para pensar a realidade e para construir uma realidade diferente daquela que nós temos. Bom, isso então é, digamos assim, a questão preliminar. Compreender que o sindicato se inscreve na luta de classes, que é essa relação entre capital e trabalho numa sociedade capitalista, e que, portanto, tem uma função que é imediatamente de luta econômica, mas mediatamente sempre de luta política, e cujo horizonte, isso é outra coisa fundamental, cujo horizonte não pode ser a conquista de direitos sociais,
O horizonte precisa ser a transformação estrutural desse modelo de sociedade. E aí a gente consegue agora, com uma visão um pouco mais focada, olhar a realidade do Brasil, para verificar como realmente a origem dos sindicatos no Brasil nos demonstra empiricamente que o que eu estou dizendo para vocês confere. Porque no Brasil, gente, os sindicatos, assim denominados pelo Estado, quando começa a regular a atividade sindical, e o primeiro decreto que regula a atividade sindical é de 1903. Percebam, não é da era Vargas, da década de 30, é de 1903. Depois, em 1907, a gente já tem mais um decreto, depois, em 19, mais decretos. Ou seja, a primeira preocupação do Estado brasileiro foi de regular e, portanto, de limitar a atividade dos sindicatos. Porque aqui, essas associações de trabalhadoras e trabalhadores para reivindicar melhores condições de trabalho e mudanças estruturais coincidem, inclusive, com um período de escravização institucionalizada. Então, a gente tinha, no Brasil, a possibilidade de escravizar seres humanos e já tínhamos associações de resistência que uniam pessoas escravizadas e pessoas libertas e uniam a luta pela extinção da escravização institucionalizada e pela melhoria das condições de trabalho. Então, percebam, a certidão de nascimento da luta coletiva no Brasil é uma certidão de nascimento que evidencia esse caráter de luta política por mudanças estruturais, que sempre foram aliadas às lutas por direitos sociais, porque as lutas por direitos sociais são o caminho para que essas mudanças estruturais se tornem viáveis. Então, por exemplo, na época da ditadura civil-militar que tivemos aqui no Brasil, do mesmo modo, as greves, os movimentos dos sindicatos foram feitos aliando tanto a luta pela abertura democrática quanto a luta por melhores condições de trabalho. Essa regulação toda que o Estado sempre se preocupou em fazer e que no Brasil determina um pouco as dificuldades que nós temos de pensar o movimento sindical e de exercer a atividade sindical, essa assimilação que o Estado faz já no início do século XX e com muito mais força e empenho a partir da década de 30, sempre teve, portanto, a função de acomodar. Não se regulou sindicatos para que eles pudessem agir com mais força. E eu estou dizendo isso para vocês porque vocês sabem muito bem que, especialmente nos últimos anos, nós temos ouvido um discurso sobre a necessidade de preservação da autonomia, da vontade coletiva, da autonomia das entidades sindicais. A própria Lei 13.467, que chamam de reforma trabalhista, aprovada em 2017, comparece com essa retórica, né? Na exposição de motivos vocês podem ver que existe esse discurso. É preciso valorizar os sindicatos, é preciso valorizar a negociação coletiva. Não é verdade. O Estado nunca atuou, e quando eu digo nunca, eu incluo inclusive os governos pretensamente afinados com a classe trabalhadora, o Estado nunca atuou para potencializar a atuação sindical, a começar pelo fato de que no Brasil os sindicatos foram atrelados ao Estado. E percebam que lá nesses primeiros decretos, quando o Estado começa a dizer como os sindicatos devem funcionar, e tem um deles que é muito interessante, porque diz que o sindicato, para se estabelecer de forma regular, tem que fornecer ao governo o nome completo e o endereço e o local de trabalho dos dirigentes sindicais, e isso era exigido apenas para que, quando houvesse greve, esses dirigentes pudessem ser presos, ser localizados e presos. Então, percebam, sempre a atuação sindical foi para tentar neutralizar. A atuação estatal, desculpa, foi endereçada a neutralizar a atuação sindical. Exatamente porque se sabe dessa potência da luta coletiva, da potência, inclusive, da luta por melhores condições econômicas de trabalho, porque é sempre uma luta política e que, portanto, sempre tem esse potencial revolucionário, ainda quando não tenha esse horizonte imediato, né, na bandeira sindical ou naquela atuação sindical específica. Bom, e se isso foi sempre assim, percebam, mesmo depois da Constituição de 88, quando nós damos um salto, porque na Constituição de 88, pela primeira vez, a greve aparece como direito fundamental, pela primeira vez a gente tem ali no título 2 dos direitos e garantias fundamentais o direito de organização sindical. Ainda assim, é preciso que eu diga a vocês que no Brasil a atuação dos sindicatos nunca deixou de ser um caso de polícia. Eu tenho certeza que aqueles que atuam, que militam nos sindicatos, que estão ouvindo essa aula, sabem disso muito melhor do que eu, porque basta fazer um raciocínio simples. Basta ver a deflagração de um movimento paredista, de um movimento de greve, para que já haja uma decisão judicial
determinando os limites dessa greve, e para que a polícia, portanto, a face repressora do Estado, seja chamada para atuar, não para atuar garantindo que o direito de greve seja exercido, para atuar protegendo o patrimônio. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer para vocês que existe uma responsabilidade muito grande da mídia nessa dificuldade cultural, até porque a mídia é um pouco reflexo, né, dessa racionalidade, dessa cultura, dessa dificuldade cultural que nós temos de conceber realmente a greve como um direito fundamental e a atividade sindical como uma atividade que precisa ser preservada e garantida pelo Estado e não combatida pelo Estado. Porque é um trabalho, e não é por um acaso, né, que a mídia é apontada como um dos aparelhos ideológicos, desses aparelhos que reproduzem uma ideologia de conformação do modelo de sociedade que nós temos, mas existe uma retórica, um discurso muito forte que sempre fragiliza ou combate os movimentos paredistas da classe trabalhadora. Não importa qual seja a razão pela qual a greve foi deflagrada, a posição oficial, né, dos meios de comunicação de massa vai ser sempre de ou totalmente refratária ou, no mínimo, de cuidado, nunca de apoio integral. Porque não adianta colocar na Constituição a importância dos sindicatos ou a greve como um direito fundamental se nós não conseguimos desenvolver uma racionalidade adequada a isso. E também porque nós precisamos compreender, e por isso que eu comecei com o conceito de luta de classes lá em Marx, precisamos compreender que essa luta econômica, política, coletiva, sempre tensiona esse modelo de sociedade. E se tensiona esse modelo de sociedade, é evidente que tudo aquilo que age, todas as instituições que agem para que esse modelo siga se reproduzindo, vão ser refratárias a qualquer iniciativa que possa, de algum modo, destruir essa forma de sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Bom, essas instituições, esses aparelhos, atuam para fragilizar e minimizar as possibilidades, as potencialidades emancipatórias do movimento coletivo. Mas eu quero falar com vocês também sobre uma outra questão, que é uma certa autodestruição das entidades sindicais. Uma certa assimilação dessa lógica que acaba limitando a atividade de luta coletiva da classe trabalhadora aos limites da sociedade capitalista e, portanto, retirando dessa luta coletiva aquilo que realmente a torna necessária, que é esse horizonte de superação do sistema capitalista. E qual é essa autodestruição de que eu falo? Nós acabamos assimilando, naturalizando, por exemplo, uma linguagem que distorce a função sindical. Por exemplo, nós falamos que aquilo que os sindicatos conseguem quando sentam para negociar com empresas ou com entidades sindicais ligadas a empregadores, o fruto dessa conversa, desse tensionamento, o fruto do resultado de um movimento de greve, por exemplo, é uma negociação. E essa expressão negociação, que é uma expressão cravada na lógica do direito civil e que, portanto, pressupõe vantagens e concessões recíprocas, acaba nos dando a ideia de que também os sindicatos, quando vão atuar para tensionar o capital, precisam abrir mão de alguma coisa. E aí, o que a gente vê acontecer? E aqui eu faço um recorte com vocês. Período pós-Constituição de 88. A gente podia falar de antes, mas vamos ficar com esse período. Período pós-Constituição de 88. O que nós vimos acontecer com os direitos sociais trabalhistas previstos na Constituição? Nós vimos a lei do banco de horas, por exemplo, ser aprovada ainda na década de 90, porque já aparecia em algumas negociações coletivas feitas por sindicatos extremamente representativos e fortes dentro do cenário nacional. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o artigo 60 da CLT. Tem muito a ver com o objeto desse curso de extensão, que é Saúde e Segurança no Trabalho, porque esse artigo 60 é um artigo que diz que não dá para ter jornada prorrogada, que não dá para realizar hora extra se a atividade for insalubre, ou seja, se o trabalho for prejudicial à saúde. As negociações coletivas começaram a fazer constar em seus textos que esse artigo de proteção da CLT contra horas extras em atividade insalubre não seria aplicável para aquela categoria. Até o ponto do TST fazer uma súmula dizendo a mesma coisa, ou seja, uma regra de proteção foi anulada por atuação sindical. Percebam que aqui a gente tem um problema muito claro, que nós precisamos discutir com seriedade, especialmente se nós quisermos pensar
nas potencialidades e nas perspectivas para o movimento sindical num momento histórico de tanta diversidade como aquele que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Não é razoável que as pessoas que dependem do trabalho para sobreviver e que se identificam por estarem em uma determinada categoria se reúnam em sindicato, fundem uma associação, participem de assembleia e consigam, com essa legitimidade de ser um sindicato, sentar para discutir condições de trabalho com a sua empresa ou com o sindicato que representa as empresas do ramo da sua atividade e consigam, com isso, derrogar, retirar a efetividade de um texto de lei que protege contra agressões à saúde e segurança da classe trabalhadora. Porque o que nós temos aqui, como em outras situações, tem uma outra situação que me causa sempre muito incômodo, e que eu preciso sempre falar, porque é impressionante que isso tenha acontecido, mas aconteceu, é a tal da jornada de 12 horas por 36. Essa jornada de 12 horas, que hoje entrou para dentro da CLT, com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, só começa a aparecer nos instrumentos coletivos. Ou seja, a classe trabalhadora organizada em sindicatos senta para tensionar o capital e consegue obter como, aspas, vantagem, em vez de trabalhar 8, trabalhar 12 horas. Na sequência, em vez de trabalhar 12 horas sem intervalo para repouso e alimentação. E isso afeta diretamente a saúde e a segurança de quem vive do trabalho, porque existem inúmeros estudos demonstrando que o intervalo dentro da jornada, a possibilidade de sair do ambiente de trabalho, de ter um descanso e depois retornar, evita acidente de trabalho, evita a fadiga que causa adoecimento, ou seja, doenças relacionadas ao trabalho. Mas nós temos hoje, dentro da legislação trabalhista, uma regra dizendo que é possível pactuar por acordo individual. Então, percebam, o sindicato faz essa função de conseguir retroceder em termos de limite de regulação da jornada previsto na Constituição, que diz que o máximo de jornada que deve ser exercida a cada dia por quem trabalha no Brasil é de 8 horas, e 8 não é 12, mas com o argumento de que as 36 horas de descanso são uma vantagem, que aquela categoria, que aquele sistema, que os hospitais não param de funcionar. Com uma série de argumentos, os sindicatos conseguem fazer com que alguém seja contratado por um salário que remunera 8 horas de vida, mas tenha que entregar 12 horas de vida. E aí a reforma vem e diz, então tá, então pode ser por acordo individual, e simplesmente retira o sindicato da jogada. O sindicato criou essa brecha para precarização, e agora a lei vem e diz, não precisamos mais de vocês, agora o trabalhador individualmente pode vender 8, entregar 12 e perder o intervalo, por acordo individual. Então, quando eu falo em autodestruição, e percebam que essa é uma crítica que eu faço com muita tranquilidade, porque eu acredito muito na potencialidade dos sindicatos e tenho muito respeito por quem por quem tem atuação em nível sindical. Acho que a única saída realmente para qualquer possibilidade de emancipação e de mudança estrutural na sociedade em que a gente vive depende de organização coletiva e, portanto, em larga medida, depende dos sindicatos, mas isso não me impede de conseguir verificar, inclusive pela prática, né, trabalhista, por aquilo que se vê nos processos trabalhistas ao longo dos anos, que há, sim, uma autodestruição, algo promovido de dentro, uma fragilização do movimento sindical que acaba sendo promovida de dentro para fora, muitas vezes, na maioria das vezes, sem a percepção de que o sindicato está se tornando um agente da precarização das condições de trabalho, e que quanto mais as condições de trabalho estão precarizadas, menos forte será a atuação coletiva da classe trabalhadora, e que isso precisa mudar de algum modo. Se a gente não reconhecer isso, a gente não vai conseguir alterar a lógica dessa conformação de forças. E ainda no âmbito da autodestruição, tem mais uma coisa que eu quero comentar com vocês, que e isso é interessante porque aparece tanto no Edelman, que é um livro que eu vou indicar a leitura para vocês, um livro de leitura imperdível, ele tinha apenas em francês, agora já foi traduzido em 2016 para o português, chama A Legalização da Classe Operária, do Bernard Edelman, onde ele mostra direitinho, e a Rosa também vai falar disso no artigo que eu referi antes para vocês, do que aconteceu, curiosamente, no Brasil nas últimas décadas. Tanto ele quanto a Rosa vão dizer que, olhem, a citação dele, que eu até separei aqui para falar para vocês.
O Edelman diz o seguinte: a classe operária pode ser desencaminhada precisamente por suas vitórias, que podem apresentar-se também como um processo de integração ao capital. Então, o que ele está problematizando? Os sindicatos, para que a sua atuação faça sentido para viver numa sociedade melhor, precisam ter como horizonte a mudança estrutural da forma de convívio social. Ainda que as suas demandas sejam por direitos sociais, se os sindicatos perderem de vista o horizonte de mudança estrutural, essas conquistas sociais podem implicar a sua acomodação. E é por isso que ele está dizendo, né? A classe operária pode ser desencaminhada por suas próprias vitórias. A Rosa, nesse texto que eu mencionei para vocês, analisando a Alemanha, o movimento sindical alemão, no período entre 1895 e 1900, olhem o que ela vai dizer. O enorme desenvolvimento do movimento sindical na Alemanha, nesse período, ocasionou uma maior autonomia dos sindicatos, uma especialização dos seus métodos de luta e de sua direção, originando uma verdadeira casta de dirigentes sindicais permanentes. A consequência, segundo a Rosa, uma certa estreiteza de perspectivas, mesquinhez dos seus horizontes, resultado de um fracionamento das lutas econômicas, que coloca em risco o próprio futuro do movimento sindical. No fim das contas, diz ela, o hábito de silenciar os limites objetivos traçados pela ordem social burguesa à luta sindical transforma-se numa guerra aberta contra qualquer crítica teórica que acentue esses limites e lembre o fim último do movimento operário. E o fim último do movimento operário é justamente a transgressão, né? É a mudança estrutural nesse modelo de sociedade, a emancipação da classe trabalhadora. Fora disso, o que a atuação sindical pode legar ao movimento sindical é justamente gestar a sua fragilidade, fazendo com que ali na frente ele se torne incapaz de seguir dando conta das demandas sociais, dos desafios das demandas sociais que lhe forem apresentadas. E por que eu dizia que isso, de algum modo, dialoga com a história do Brasil? Porque nós tivemos governos alinhados à classe trabalhadora, que assimilaram a atuação sindical, que inclusive trouxeram líderes sindicais para dentro do próprio governo, através de conselhos, que tiveram vantagens, não estou dizendo que não, através de conselhos, de órgãos, de organizações, que davam voz ao movimento sindical, mas uma voz institucionalizada. Ou seja, desde que as demandas ficassem circunscritas a uma luta econômica imediata, havia uma parceria entre Estado e movimento sindical. No momento em que a luta transbordou, e a gente viu isso acontecer em 2013, no momento em que a luta transbordou e disse, olha só, eu não quero mais simplesmente ser um parceiro institucional. Eu quero saber por que não há distribuição de riqueza, por que não há reforma agrária no Brasil, por que não se taxam grandes fortunas, por que não se divide o ônus de viver na cidade. Então, a gente lembra dos movimentos de 2013, que começam dizendo não é só por 20 centavos, e questionando o aumento da tarifa do transporte coletivo, e depois a essa demanda somam-se outras demandas de insatisfação social. Vocês devem lembrar, né, os pedidos de educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Como reage o Estado? O Estado reage com repressão. E eu digo isso a vocês com toda tranquilidade também. Em 2013, eu fazia o doutorado na USP e participei de alguns movimentos sociais, de algumas dessas manifestações públicas nas ruas, e pude ver o Estado agindo como repressor nos moldes muito similares àqueles que aconteciam na época do regime autoritário que vivemos a partir de 64. Filmando os rostos das pessoas que estavam participando das manifestações, prendendo, batendo, jogando bomba de gás lacrimogêneo. Quer dizer, não houve mudança na postura do Estado, e eu não estou aqui acusando determinados governos. Percebam, o que eu estou tentando problematizar com vocês é o fato de que o Estado capitalista pode até assimilar o movimento sindical, desde que o movimento sindical se acomode. E era isso que a Rosa denunciava, e foi isso que a gente viu acontecer no Brasil. Agora, no exato momento em que o movimento sindical recuperar o horizonte de luta política, que é uma luta para transformar a forma de convívio social, ele não vai ter o Estado como aliado. Então, nós temos que assumir esse pressuposto para compreender se há perspectivas para o movimento sindical e que perspectivas é essa
são essas que nós queremos, porque nós já vivemos, na nossa história recente, a possibilidade de um movimento sindical tolerado, atuante, sem dúvida nenhuma, que obteve melhorias econômicas também, sem dúvida nenhuma, mas que encontrou seus limites e que no momento em que quis colocar em xeque a forma de organização social, que é absolutamente desigual, que produz, na verdade, o que nós temos hoje, pessoas vivendo sem água encanada, pessoas indo trabalhar de helicóptero e convivendo na mesma cidade, no momento em que o movimento sindical, o movimento coletivo questionou isso, a resposta do Estado foi a resposta histórica que o Estado sempre dá: repressão aos movimentos coletivos da classe trabalhadora. Portanto, existe desafio aqui, né? Se a gente quer pensar no sindicato, especialmente nessa pauta, que é central para uma sociedade capitalista, que é a proteção à saúde e segurança de quem vive do trabalho, existem desafios. E o primeiro desafio é reconhecer, afinal de contas, qual é a função da luta sindical e não perder esse horizonte. A esse desafio somam-se desafios mais básicos e do nosso tempo presente. No Brasil, nós tivemos, nos últimos anos, um processo absolutamente perverso e agressivo de ataque e desmanche ao movimento sindical. Tivemos um congelamento de gastos sociais, e é evidente que quando se retira aporte financeiro, alocação de recurso público em gastos sociais, e, portanto, se prejudica a classe que vive do trabalho, isso tem reflexos na possibilidade de movimento sindical, porque isso vai resultar em desemprego, porque isso vai resultar em endividamento das famílias, porque isso vai resultar queda nas condições de vida e, por consequência, vai resultar num desespero que dificulta essa mobilização coletiva para atuação em favor de uma luta que seja econômica, que seja política. Então, nós temos a Emenda Constitucional 95 em 2016, nós temos a ruptura democrática do golpe jurídico parlamentar que sofremos em 2016, a Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista absolutamente agressiva aos sindicatos, embora, como eu disse antes, apareça com essa retórica de privilegiar a autonomia da vontade coletiva, na realidade retira o sindicato do momento da dispensa, retira o sindicato da negociação, né, que nós não tínhamos nem chamar assim, da discussão e da luta em relação a questões ligadas à jornada e à própria saúde e segurança de quem trabalha, e promove ainda mais desigualdade, desemprego, ao contrário do que prometeu. Nós temos a Lei 13.429, que facilita a terceirização e, com isso, pulveriza a classe trabalhadora e, portanto, é também um ataque direto ao movimento sindical, porque quanto mais pulverizada a classe trabalhadora, mais dificuldade se tem de identificar esse destino partilhado de que nos falava Marx e essa necessidade de se unir na mesma falta. Portanto, a terceirização é, sem dúvida, um elemento de desagregação que contribui para a fragilização do movimento sindical. E aí, claro, chegamos em 2018, como sociedade, acabamos elegendo um governo com um discurso absolutamente hostil aos movimentos sindicais, aos movimentos sociais em geral. Em 2019, mais um desmanche, né? Uma emenda constitucional que descostura completamente o sistema de segurança, de seguridade social que construímos com a Constituição de 88, e aí chegamos num momento absolutamente adverso, e ainda com uma pandemia em 2020. Então, hoje, falar de movimento sindical é falar de um desafio que talvez nos remeta àquilo que foi vivido pela classe trabalhadora no período pré-regulação estatal. Naquele período em que realmente as pessoas se uniram e brigaram sem ter a segurança de uma legislação que legitimasse as suas ações. Até porque nós aprendemos ao longo de todo o século XX e dessas 2 décadas desse novo século que essa regulação estatal não garante absolutamente nada. Para vocês terem uma ideia da gravidade do que eu estou dizendo, talvez nem todo mundo aqui seja da área do direito, nós temos uma decisão do STF de alguns anos atrás, em que ele diz textualmente que o servidor público tem direito de greve, mas não pode exercer. Que os servidores da administração da justiça, da área da segurança e da área da saúde não podem exercer o direito de greve. Então, isso para vocês terem uma ideia de como ter uma Constituição garantindo esse direito como direito fundamental não significa que na prática material da luta coletiva haverá um respeito do Estado a essa luta ou uma possibilidade maior de que essa luta realmente implique conquistas sociais e consiga caminhar em direção a esse ideal
de mudança estrutural que eu disse que nós precisamos ter como um horizonte de luta importante para qualquer movimento coletivo da classe trabalhadora. Então, essa é a primeira parte, sindicato. Bom, e agora a gente tem que falar da saúde de quem trabalha, né? E é a segunda parte, então, da minha fala, para a gente poder fazer a ligação das duas coisas, da função do sindicato para proteger saúde e segurança. E para falar de saúde, eu vou começar dizendo a vocês que nessa lógica de troca, sobre a qual conversamos no início da aula, ou seja, o fato de que nós temos uma sociedade em que absolutamente tudo precisa ser comprado, nós precisamos comprar água, nós precisamos comprar alimento, nós precisamos comprar moradia, nós precisamos comprar vestimenta. Ou seja, não há como sobreviver sem capacidade de compra. E como se adquire capacidade de compra? Vendendo o próprio corpo, vendendo força de trabalho. Se esse é o modelo de sociedade, o adoecimento faz parte da estrutura violenta como essa sociedade se estabelece. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que para além de todo o adoecimento que o trabalho obrigatório causa por questões pontuais, um trabalho em contato com amianto vai gerar adoecimento, com certeza. No mínimo asbestose, no máximo um câncer. Agora, o que eu estou dizendo para vocês precede a isso. O que eu estou dizendo é, qualquer trabalho numa sociedade em que trabalhar é condição para sobreviver, é potencialmente adoecedor. Em primeiro lugar, porque eu sei que no momento em que eu não tiver mais força para trabalhar, ou não tiver quem compre a minha força de trabalho, eu estou destinada a morrer. Porque essa sociedade, cada vez menos, né, nós até no século XX conseguimos criar uma lógica de seguro social que amparasse pessoas que não conseguem vender força de trabalho, e hoje estamos retrocedendo, e a emenda constitucional 113 é a prova disso, para desamparar justamente essas pessoas. Então, hoje, quem tem 59 anos e não consegue contar tempo suficiente para se aposentar em função das mudanças nas regras da aposentadoria, e perder o emprego e não conseguir outro trabalho, está destinada a não sobreviver fisicamente. Isso é por si só angustiante. Então, não é por acaso que se diz que a depressão é o mal do século, né? Tem inclusive um texto da Maria Rita Kell, que é uma psicanalista, onde ela fala sobre isso. Ela diz que a depressão é o mal do século exatamente porque nós estamos vivendo numa sociedade em que cada vez mais, percebam, de um lado, nós precisamos nos entregar de corpo e alma para poder efetivar a venda da força de trabalho e com isso sobreviver, e de outro, cada vez mais pessoas ficam excluídas da possibilidade de troca. Então, a gente tem o adoecimento que é causado nos chamados incluídos, que estão em ambientes de trabalho nos quais eles sabem, por mais que gostem do trabalho que fazem, eles sabem que estão naquele ambiente de trabalho porque aquilo ali é condição para a sobrevivência. E, portanto, eles estão necessariamente assujeitados às condições que lhes forem impostas naquele ambiente. E, de outro lado, os excluídos, que não tem, como diz o Ricardo no último livro dele, que não tem o privilégio da servidão. Não consegue sequer estar dentro desse ambiente objetivamente assediador. Então, a primeira questão que eu quero dizer para vocês é essa. Numa sociedade de trocas, o trabalho se torna obrigatório. E, ao se tornar obrigatório, ele é potencialmente adoecedor. Porque mesmo quem faz aquilo que gosta, não faz na quantidade e na intensidade que gosta. E é por isso que é tão sério limitar, por exemplo, o tempo de trabalho. Porque limitar o tempo de trabalho é limitar a possibilidade de adoecimento num modelo de sociedade como esse. A outra questão é que a gente acaba normalizando essa troca com prejuízo, inclusive, concreto à saúde. E percebam que no Brasil, por exemplo, a legislação trabalhista, que alguns dizem que é super protetiva e tal, assim como acontece na maioria dos outros países capitalistas ocidentais, não proíbe trabalho insalubre. E o que é trabalho insalubre, gente? É trabalho que causa dano à saúde. É isso. Não é nem risco de dano. O risco de dano é o trabalho perigoso. Trabalho insalubre é o trabalho que causa dano. Pode passar 1 ano, 2, 5, a pessoa vai adoecer, a pessoa vai ficar com problemas respiratórios porque entra em câmara fria, a pessoa vai ter um câncer de pulmão porque trabalha em contato com fumo, enfim, o ambiente, a definição de ambiente insalubre é um ambiente de trabalho que não é saudável.
Então, tem uma outra questão objetiva. O nosso modelo de convívio social é um modelo que naturaliza não só a entrega de tempo de vida em troca do dinheiro que nós transformamos em condição para obter os bens materiais necessários à vida, como também é um modelo de sociedade que diz, além de vender o teu tempo de vida, pode vender a tua saúde por 20% do salário, né? A interpretação majoritária ainda diz que é 20% do salário mínimo, por 10% do salário mínimo, máximo por 40% do salário mínimo. Ou seja, eu entrego qualidade de vida e tempo de vida, porque muitas vezes eu estou abreviando o tempo em que eu vou viver na Terra em troca desse percentual monetário. E quando há um adoecimento, em razão disso, a gente chama isso de acidente. Assim como quando há uma situação perigosa em que o trabalhador acaba se ferindo ou morrendo no ambiente de trabalho, nós vamos chamar isso de acidente de trabalho. Isso não tem nada de acidental. Na verdade, o que nós tínhamos que fazer, e são graus, né, de análise desse fenômeno que nós estamos aqui trabalhando, que é o modelo de sociedade que a gente vive, e como a saúde e a segurança se inscrevem nesse modelo para a classe que vive do trabalho, o mínimo que nós precisaríamos exigir é, beleza, vamos admitir a troca. Vamos fazer do tempo de vida uma mercadoria essencial, porque é condição de possibilidade de vida. Mas, ao menos, vamos preservar a saúde de quem trabalha. E claro que caminhamos um pouco nesse sentido, e as leis trabalhistas são isso, essa limitação, essa tentativa de preservar um pouco a vida e a saúde de quem trabalha. Mas percebam, caminhamos tão pouco, mas tão pouco, que a jornada máxima prevista na Constituição é de 8 horas, ou seja, 1/3 do tempo de vida. 1/3 do tempo de vida entregue ao trabalho obrigatório. 1/3 para dormir e repousar e, portanto, refazer a força de trabalho, sobra 1/3 para todo o resto. Então, não dá para dizer que esse modelo de sociedade preserva saúde e segurança se admite que 1/3 de vida seja utilizado como trabalho obrigatório com o qual eu consigo obter condições para viver fora do trabalho. E eu não estou nem falando do que a gente fez com essas 8 horas, né? Disse antes a vocês, duvido que alguém encontre pessoas que trabalham ainda apenas 8 horas, porque, por exemplo, nós temos uma reforma trabalhista que diz que é possível o acordo individual para trabalhar 12 sem intervalo. Mas estou dizendo a vocês que mesmo o parâmetro internacionalmente fixado na Convenção 1 da OIT de jornada de 8 horas já é um parâmetro adoecedor, porque deixa apenas 1/3 do tempo de vida para todo o resto que nos constitui como seres humanos e que faz a vida valer a pena. Afinal de contas, somos seres racionais, com consciência da própria finitude, que sabemos por que nos organizamos em sociedade, por que fixamos regras coletivas e por que cumprimos essas regras. Para que valha a pena viver em sociedade. Esse é um aspecto. Mas não é só esse aspecto, né? Nós também naturalizamos a venda da saúde através dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, e no caso do Brasil, de penosidade, aliás, o adicional de penosidade que está lá na Constituição nunca foi sequer regulamentado, a gente finge que ele não existe, ele está lá na Constituição, mas a gente finge que ele não existe, e ainda nós naturalizamos a dispensa. Olhem que coisa interessante, numa sociedade em que o trabalho é condição de sobrevivência, nós seguimos dizendo que é possível despedir sem sequer fundamentar a razão da despedida. Eu nem vou discutir aqui com vocês, porque não é objeto da nossa aula, mas existe uma previsão constitucional que impede essa despedida sem nenhum motivo, que nós simplesmente fingimos que não está lá. Assim como a gente finge que não vê o adicional de penosidade, a gente finge que não vê que tem uma regra constitucional para proteger contra a despedida. E seguimos dizendo, num Brasil de mais de 13 milhões de pessoas sem emprego, que o empregador pode simplesmente despedir sem sequer motivar. Ou seja, que alguém pode retirar de mim a fonte de sobrevivência física sem sequer uma razão lícita para isso, apenas porque quer. E numa realidade de desemprego estrutural. Então, percebam o quanto isso gera adoecimento? Não é por um acaso que os principais estudos sobre adoecimento no trabalho têm demonstrado que os adoecimentos psicossociais, psicoemocionais, estão quase ultrapassando já os afastamentos por adoecimento físico. Porque
essa lógica de poder perder o emprego sem nenhuma razão, de viver numa sociedade em que tem um desemprego estrutural que atinge mais de 13% da população trabalhadora, de ter um incentivo à informalidade, ou seja, a vínculos precários que fazem com que eu não saiba se vou conseguir alimentar meus filhos no mês seguinte, e de ter ambientes objetivamente adoecedores, porque lá eu preciso passar a maior parte do meu tempo acordada e porque lá eu posso estar sob condições agressivas à minha saúde e vou ser compensado em relação a isso com um valor irrisório, tudo isso gera um estresse, uma ansiedade, uma potencialidade de depressão e de adoecimento psíquico muito grande. Isso sem falar nas questões mais pontuais e novas, digamos assim, né? Que é a cobrança de metas, que é a ausência do reconhecimento do direito ao vínculo de emprego cada vez para mais categorias de trabalhadores, que é a tal da lógica do teletrabalho, na qual as trabalhadoras e trabalhadores foram jogados em razão da pandemia. Já havia uma tendência, porque o teletrabalho é uma grande sacada do capital, transfere todo o prejuízo, todo o custo do trabalho para o próprio trabalhador, energia elétrica, internet, a ergonomia do trabalho fica toda a cargo do próprio trabalhador e, portanto, há uma economia por parte de quem emprega e, ao mesmo tempo, o total descontrole do tempo que é dedicado ao trabalho. Tanto assim que na chamada reforma trabalhista, na Lei 13.467, nós incluímos lá no artigo 62 um item 3 para dizer que o teletrabalho também não tem direito às regras de regulação do trabalho, ou seja, não vai ter fiscalização do horário de trabalho. Então, a lógica do teletrabalho é uma lógica absolutamente adoecedora, ergonomicamente adoecedora, socialmente adoecedora, porque atomiza e impede que os trabalhadores se enxerguem e, portanto, se reconheçam como pessoas que partilham a mesma pauta e percebam aqui a imbricação entre o teletrabalho e as dificuldades de organização coletiva e luta sindical, adoecedora da perspectiva psíquica, porque usa, ao impedir o controle do tempo de trabalho e a separação entre tempo de trabalho e tempo de lazer, acaba colonizando toda a subjetividade da pessoa trabalhadora em favor do trabalho, deixando nada para todo o resto da vida. E aí, o que nós temos como resultado? Pessoas que não conseguem viver fora do trabalho. Eu sempre lembro daquele filme, um filme que eu fui olhar imaginando que era um filme bobo, desses de ação, que levam a gente do nada para lugar nenhum, e saí pensando, meu Deus, é uma baita metáfora do que é o sistema capitalista de produção. É um filme já antiguinho, chama Guerra Mundial Z, e as pessoas começam a adoecer, uma doença desconhecida, e a virar zumbis. E enquanto eu vi o filme, fiquei pensando, é impressionante, né? Nós estamos criando uma sociedade de zumbis, porque quanto mais nós sugamos a energia vital das pessoas em favor desse trabalho obrigatório, em troca do qual elas vão conseguir sobreviver mal, aliás, porque a maioria da classe trabalhadora sobrevive muito mal no Brasil, porque ganha muito pouco e trabalha muito, menos nós deixamos para o resto. E aí, quando hoje a gente vê algumas discussões do tipo, por que os brasileiros e brasileiras não estão revoltados? Por que não estão nas ruas? Por que essa apatia? Como é possível que a gente conviva com discursos tão violentos como alguns que, por vezes, aparecem, né, no discurso oficial e que nada aconteça? Eu sempre penso, poxa, vamos ver o quanto esse pessoal está trabalhando e de que modo está trabalhando. Essas pessoas estão trabalhando 12 horas ou mais por dia. Estão recebendo um salário de R$ 1.045. Aliás, metade da população trabalhadora brasileira, segundo o IBGE, recebe, em média, R$ 850 por mês. Isso são dados de 2019, não são dados antigos. Então, como é que nós vamos exigir que essas pessoas, né, que nessa sociedade de zumbis, onde os direitos sociais não são reconhecidos e preservados, tenham saúde e condições para pensar a realidade e, portanto, para travar uma luta coletiva que não perca do seu horizonte a necessidade de transformação estrutural da sociedade. É quase pedir o impossível. E eu trouxe alguns dados para vocês verem qual é o resultado de uma sociedade assim organizada, em que os direitos trabalhistas são levados tão pouco a sério, em que a saúde e a segurança não são preservadas. Tem um estudo da OMS
de 2018, que fala que 10,3% da população teve sua saúde deteriorada por algum distúrbio depressivo e 8,3% sofre de ansiedade. É um número muito alto, né, se a gente for pensar. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho tem um estudo publicado agora esse ano que diz que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade do grau mais leve até o grau incapacitante. E quase metade, 47%, sofre de algum nível de depressão. Quer dizer, e isso não é, repito, isso não é resultado da pandemia. Isso é resultado de uma estrutura. É isso que eu quero deixar assim como mensagem principal da aula de hoje. Existe uma estrutura que objetivamente promove esse adoecimento e que, evidentemente, com o passar dos anos, está aprofundando as suas características objetivas adoecedoras. E a luta sindical se inscreve aqui justamente como a única forma coletiva, de conseguir reagir a essa estrutura adoecedora e alterá-la. Tenho ainda dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, de 2018, que fala do número de acidentes de trabalho no Brasil, mas não é um número que mais apavora, mas é sim a subnotificação. Quase 25% de subnotificação nesses dados oficiais. E uma conclusão que assusta, né? Isso é de 2018. Um acidente de trabalho ocorre no Brasil a cada 48 segundos e uma morte no trabalho a cada 3 horas. Isso é um número absurdo. Os afastamentos por doença mental, por exemplo, comportamental, que em 2012 eram 4% dos afastamentos entre os empregados, entre os incluídos, portanto. Nós não estamos nem falando de toda aquela parcela da população brasileira que fica excluída do privilégio da servidão. Era 4% em 2012, passou para 9% em 2018. O Boletim de Saúde Mental da Fiocruz, por exemplo, desse ano, fala também, e aí já dialogando com a pandemia, com o isolamento social, de sintomas cada vez mais recorrentes na queixa dos trabalhadores e trabalhadoras de tristeza, medo, ansiedade. Claro, porque toda essa fragilidade da condição de vida da classe trabalhadora acaba sendo aprofundada com todo o horror que implica uma pandemia e uma necessidade de isolamento. Um horror em termos individuais e sociais que nós nem dimensionamos ainda, eu tenho certeza. Todos nós estamos sofrendo as consequências disso que está acontecendo no mundo hoje e que é produto das nossas escolhas também, mas com certeza não conseguimos dimensionar os efeitos individuais e sociais que isso tem e terá nós e nas gerações que nos sucederão. Também quero chamar a atenção, por último, dos boletins sobre a Covid-19 do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde faz boletins epidemiológicos em relação ao número de pessoas infectadas. E tudo bem, nós sabemos que existe também subnotificação, mas o que eu quero chamar a atenção é justamente para essa questão do adoecimento psíquico, que me parece tão ou mais grave do que o adoecimento físico que decorre do trabalho, é que num dos boletins, o boletim 18, está inserido um dado que não aparece nos anteriores e que não volta nos posteriores, que é o dado sobre se as pessoas infectadas revelaram ou não algum grau de depressão, um sinal de depressão. E nesse boletim 18 aparece que 41,70% das pessoas infectadas revelaram sinais de depressão. Ou seja, o adoecimento promovido pela pandemia, e aprofundado, na verdade, né, pela pandemia, também está ligado a esse adoecimento emocional e psíquico, que é decorrência do próprio modelo, da própria estrutura de sociedade em que nós vivemos. Bom, e a gente chega na parte final, né? Prometo que eu estou quase terminando, até porque eu quero que haja espaço para as perguntas. E a fase final é justamente o que fazer, porque o título era Possibilidades e Perspectivas para a luta sindical, para a luta em defesa de direitos sociais que garantam saúde e segurança. Bom, aí eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que a luta sindical, para que tenha algum efeito, justamente nesse horizonte de defesa de saúde e segurança de quem vive do trabalho, precisa necessariamente ser uma luta anticapitalista e transversal. Como luta anticapitalista, eu estou querendo dizer para vocês que não há como a luta sindical ter efeito prático se ela perder do horizonte essa necessidade de transformação estrutural da sociedade. Ou seja, o reconhecimento de que esse modelo de sociedade em que a gente vive é adoecedor. Estar numa sociedade de trabalho obrigatório adoece, ponto. Independente do tipo de trabalho que se realiza. O resto são decorrências, aprofundamentos.
Existem atividades que são muito mais adoecedoras que outras, é verdade. Mas todas as atividades, quando eu transformo o trabalho, que é uma forma de realização do ser humano, em meio para obter condições materiais de sobrevivência, todo o trabalho passa a ter um potencial adoecedor muito grave. Então, uma luta sindical que queira dar conta de atuar nas condições de saúde e segurança de quem vive do trabalho precisa ter esse horizonte de mudança estrutural. E ser transversal no sentido de que é preciso compreender que nós precisamos ultrapassar, por exemplo, o conceito clássico de categoria profissional. Nós precisamos entender que a luta coletiva precisa ser... primeiro, precisa abranger outras pautas, precisa aprender com outros movimentos sociais, como o próprio MST, como o MTST, como os movimentos contra a LGBTfobia, o movimento feminista, especialmente feminista negro, ou seja, movimentos sociais que mostraram nos últimos tempos como é possível uma atuação que problematize a estrutura social em que a gente vive, porque sem essa problematização a gente não vai conseguir avançar. Nós vamos conseguir, talvez, conquistar alguns direitos, ou deixar de perder, ou recuperar alguma das conquistas que foram perdidas nos últimos anos, mas não vamos conseguir ultrapassar esse horizonte limitado que não nos serve, se nós compreendermos, que foi o que eu tentei dizer aqui para vocês, que vivemos numa sociedade que, ao transformar trabalho em trabalho obrigatório, é objetivamente assediadora. Então, a gente precisa aprender com esses movimentos, a gente precisa, o movimento sindical precisa resgatar a ideia de luta transversal também no sentido de reconhecer na luta econômica uma luta política e de reconhecer a necessidade de greves de solidariedade, por exemplo. Hoje, nós temos os Correios em greve. A greve dos Correios interessa a toda a classe trabalhadora. A privatização do Correio vai afetar toda a classe trabalhadora. Vejam, por exemplo, que a Justiça do Trabalho intima as partes através do Correio, será afetada por eventual privatização. Portanto, reconhecer que essas lutas, mesmo quando aparentemente elas são econômicas e ligadas a determinada categoria, elas interessam a todos, e, portanto, resgatar algo que já se fez no passado, que são as greves de solidariedade, ou a compreensão da intersecção entre essas lutas, é fundamental para que o movimento sindical possa ter algum espaço de atuação efetiva no momento tão adverso como esse que a gente está vivendo. Também compreender a necessidade de novos mecanismos de greve, né? Tem categorias, por exemplo, para as quais a greve nos moldes tradicionais não vai ter efeito mais. Eu lembro uma vez que eu estava numa conversa com a categoria dos bancários e a queixa deles era justamente essa: não adianta mais fazer greve com piquete em frente às agências ou fechando agências, porque nós, consumidores, atuamos por eles. Nós temos um aplicativo no celular que nos permite fazer quase tudo na agência bancária sem a necessidade de ir até a agência. Bom, então a greve precisa mudar. Essas novas tecnologias precisam também servir de mecanismos de atuação para essa ruptura necessária, porque é preciso compreender que o movimento de greve é ruptura, o movimento de greve é, de algum modo, desestabilizar a ordem para poder reivindicar e conseguir alterações naquela relação de forças entre a categoria profissional e a categoria econômica. E, é claro, compreender que na centralidade da luta sindical tem que estar a defesa da saúde e segurança. Por isso que eu disse que é tão interessante esse curso de extensão que começa hoje, porque se nós vivemos uma sociedade, e é o que está acontecendo, gente, atualmente, se for para nós vivermos uma sociedade em que a maioria das pessoas está adoecida, sem condições de reflexão, esgotada, cansada, vivendo apenas para trabalhar, em trabalhos que sequer, muitas vezes, satisfazem, porque são penosos, são simplesmente meio para obtenção do dinheiro necessário para a realização material das condições de existência, não vale a pena viver nesse modelo de sociedade. E essa compreensão passa pela ideia de que se a gente compartilha o mundo, como eu disse no início da aula, se a gente tem um destino compartilhado, a gente precisa compreender que enquanto uma pessoa não viver bem na nossa sociedade, ninguém vive bem. É preciso que todos tenham condições de existência digna, mas não existência digna como uma simples retórica. O que é a dignidade? O que é? Nós sabemos o que é. Todas as pessoas têm que ter uma casa decente para morar, têm que ter uma alimentação saudável, têm que ter um trabalho que as realize e que não consuma todo o seu tempo e que não as adoeça. Tem que ter direito de acesso à saúde, aos remédios que fazem viver com
com qualidade de vida, e para que isso seja viável, o modelo de sociedade não é esse. Então, a luta sindical não pode perder esse horizonte de transformação estrutural e precisa começar a achar esses outros caminhos para conseguir realmente proteger, tensionar e trazer ao centro do debate o que é essencial. Para que viver em sociedade vale a pena, nós precisamos viver com saúde e segurança. Todos nós. É isso. Bom, agora eu, Andresa, deixo espaço para as perguntas, então. Nós podemos abrir, temos um bloco de perguntas. Alfredo, desculpa. Achei que era a Andresa que ia chegar aí. Nós temos aqui uma pergunta já da sala aqui, que pergunta como fazer o trabalhador ter consciência de classe, explorando as contradições desse trabalhador com essa sociedade e fazendo luta. Essa é uma das perguntas. Veja, posso já... Pode, posso já... Tá, enquanto vai olhando as outras perguntas. Veja só, eu vou problematizar a própria pergunta, né? Porque quando a gente diz como fazer o trabalhador ter consciência de classe, a gente está assumindo uma posição de autoridade, como se a gente tivesse condições de dar à classe trabalhadora a consciência de classe. E nós não temos. Na verdade, em primeiro lugar, porque a consciência de classe, como eu disse no início da aula para vocês, é essa noção de que compartilhamos perdas, de que compartilhamos uma situação de exploração. E essa noção, as pessoas que vivem do trabalho têm. Então, talvez o que falte não seja consciência de que elas pertencem a um grupo, né? Isso que a gente está chamando de classe. A um grupo de espoliados, a um grupo de excluídos, a um grupo de pessoas que partilham o mesmo sofrimento. Não é isso que está faltando. O que está faltando é, de algum modo, agregar essas energias, né? É conseguir fazer com que essas pessoas se deem conta que existe um caminho. E aí me parece que o primeiro modo mais elementar de fazer com que elas percebam que existe um caminho é acabar com a separação entre sindicato e classe trabalhadora como se fossem duas coisas que podem se opor. Eu ouço muito, quando eu vou no sindicato, Alfredo, fazer debates, eu ouço muito uma queixa assim, os trabalhadores não querem saber do sindicato, os trabalhadores não participam das nossas reuniões, a gente não consegue. E aí a impressão que dá é, existem os trabalhadores que estão lá sobrevivendo, né, trabalhando 12 horas, sem intervalo, esgotados, cansados, e existe o sindicato. Na verdade, o que a gente precisa é achar um meio de fazer a fusão, porque, na verdade, o sindicato é a classe trabalhadora. Como fazer? Bom, eu não tenho todas as respostas, é óbvio, né? Mas me parece que um caminho que é importante é um diálogo direto, é começar a criar reuniões, debates, conversas. Claro que a pandemia nos atrapalha um pouco, e é por isso que o teletrabalho é tão perverso, porque ele atrapalha isso também, né? Sim. Mas, assim, é preciso estar no ambiente de trabalho, é preciso chamar as pessoas, fazer reunião nem que seja virtual e dizer, o que está acontecendo aí? Qual é a tua insatisfação? O que não está bom? As pessoas sabem o que não está bom. Elas só precisam conseguir unir essa energia de uma forma a compreender que existe uma luta que pode ser feita coletivamente, que vai dar mais resultado do que a luta individual. Uma luta individual num contexto como esse que a gente está vivendo não tem como funcionar. Essa pergunta, a senhora acabou de falar, por exemplo, como você analisa os limites e possibilidades da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras diante das medidas de distanciamento e isolamento social, sem previsão da vacina, por exemplo? Esse é um desafio grande, mais um desafio muito grande para as entidades sindicais, porque dificulta, sem dúvida nenhuma, e mais, né? Não é só sem a possibilidade de uma vacina em pouco tempo, é ainda com a ameaça de que, por exemplo, o teletrabalho vai se perpetuar mesmo havendo vacina. Porque, como eu disse, o teletrabalho é uma grande sacada do capital, especialmente por aquilo que ele promove de distanciamento do olhar do outro, né? A gente se reconhece no olhar do outro, e o olhar do outro precisa ser presencial, a gente precisa dessa energia coletiva para poder se identificar. E aí, o que é preciso, me parece, é encontrar mecanismos que deem conta desse momento agora, sempre, e acho que é isso que é importante. Primeiro, tá? Mecanismos que deem conta agora de reuniões. Então, que sejam reuniões virtuais, que sejam espaços com poucas pessoas, mas que seja uma forma de não se perder enquanto o isolamento é necessário. Mas tendo sempre no horizonte que não é possível normalizar essa atomização das pessoas dentro das suas casas. Não é aceitável. Isso, para mim, me parece que é uma bandeira que o movimento sindical precisa ter.
teletrabalho não é algo aceitável, não é algo que possa ser naturalizado, não é. Isso vai mudar profundamente a forma como a gente se relaciona socialmente e vai mudar para pior. Porque se nós já temos uma sociedade que está baseada no individualismo e que, portanto, tem uma dificuldade de alteridade, de se colocar no lugar do outro, de compreender que o bem-estar do outro é o meu bem-estar, imagina se estivermos cada um dentro das suas casas falando com os outros através de uma tela. Então, isso não pode ser normalizado. Isso é uma bandeira importante para o sindicato. Porque assim que for possível, é preciso, de novo, que haja encontro de corpos, circulação de afetos. Isso é fundamental para a luta coletiva, me parece. O Luiz Antônio Franz aqui. Alguns autores expõem que as novas tecnologias, naturalmente, apagarão algumas profissões e inviabilizarão a existência dos sindicatos. Como manter o equilíbrio de diálogos nesse contexto? É mais um desafio, mas esse desafio nem é recente, né? Porque isso de ter assim alguns trabalhos obsoletos em função de novas tecnologias é algo que acompanha o sistema capitalista desde o início. Com a industrialização, por exemplo, vários trabalhos acabaram se perdendo em favor de outros. Então, eu acho que o problema não é bem esse, sabe? A gente tem esse receio. Aliás, isso é muito difundido entre quem atua no mundo do trabalho, né? Essa coisa de, a tecnologia vai acabar com os empregos e aí vai impedir que as pessoas trabalhem. Na verdade, a gente tem condições de desenvolver trabalhos que sejam, inclusive, mais humanizados, né? Menos mecanizados, para colocar no lugar desses que fatalmente se perderão em razão da tecnologia. Então, não me parece que a tecnologia em si seja um problema. O problema é que a gente vai fazer com ela e a nossa capacidade de criar mecanismos para que as pessoas tenham trabalho independentemente da tecnologia. E aí, por exemplo, a redução da jornada é um caminho que ninguém fala. Vai ter tecnologia nova que vai suprimir determinadas atividades. Bom, reduz a jornada pela metade e que o dobro das pessoas serão contratadas para aqueles trabalhos que serão ainda necessários. Então, é aí que a gente tem que pensar. A tecnologia não é um problema em si, nem para a luta sindical e nem para a possibilidade de ter trabalho. O problema é como a gente faz para gerir essa relação entre capital e trabalho. Então, me parece que os caminhos são outros. O João Batista da Costa, com esse nível de desemprego, salário muito baixo e alta rotatividade, como fazer para os trabalhadores enfrentar esse sistema? Essa pergunta do João Batista é ótima, porque assim, a gente tem essa impressão, né? Poxa, como é possível agora ter luta sindical ou coletiva se as pessoas estão ganhando pouco, trabalhando muito, estão desempregadas? Agora, quando a gente olha para a história do movimento sindical, o movimento sindical nasce numa situação talvez mais adversa do que a de hoje. O movimento sindical, por exemplo, na Europa, nasce quando as pessoas trabalhavam 15, 17 horas por dia e o trabalho era explorado a partir dos 5 anos de idade. E todo mundo na família trabalhava até o esgotamento. Então, assim, não havia condições boas de trabalho, não havia condições boas de vida, e as pessoas se reuniram, compreenderam a diversidade e a necessidade de luta e começaram a lutar coletivamente. Então, na verdade, a gente tem a impressão, porque olha para o momento atual, que é muito mais difícil lutar desse modo. Mas, na verdade, não necessariamente. A história do movimento sindical nos mostra que a construção da luta coletiva foi feita em um momento mais adverso do que aquele que a gente está vivendo hoje. A Carmen Lima, é possível construir de volta o processo de trocas de potencialidades? É possível construir de volta. O que será o processo de troca de potencialidades que ela fala, né? Entendeste, Alfredo? Não sei se a troca de potencialidades seria a troca, por exemplo, de um trabalho por outro, em vez de trabalho necessariamente por capital, né? Isso é feito. Nós temos a experiência de algumas comunidades que fazem isso, que tem uma lógica diferente da nossa, né? Comunidades indígenas, comunidades que o próprio MST tem experiências, né, de produção e de troca de trabalho dentro da comunidade que não depende de um salário, né, que é a troca de um trabalho por outro trabalho ou de uma mercadoria por outra mercadoria. Então, é possível, só que isso depende de uma mudança cultural muito profunda nossa, né? Até assim, eu acho que a pandemia, em certo modo, sem tocar na raiz do problema, está fazendo com que algumas pessoas comecem a pensar sobre isso. A gente vê, né, assim, circular notícias, por exemplo, de bairros em que as pessoas estão trocando trabalho e trocando coisas para poder manter as atividades do próprio bairro, se ajudarem e para poder, inclusive, enxergar, né, quem está produzindo o quê, e alguém que produz uma coisa troca por outra e tal, que é um pouco exercitar
uma lógica que seja diferente dessa lógica de troca de capital por trabalho. Mas a gente está muito longe ainda de ter uma racionalidade que mude essa estrutura, né? Não sei se é essa a pergunta também, mas depois se ela quiser... Tá. A Mônica... ela disse ali, ó, Alfredo, desculpa te interromper, mas ela fala entre os sindicatos. Então, talvez ela esteja falando de troca de potencialidade nessa questão que eu falei da luta, da greve de solidariedade, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é fundamental para os sindicatos, por exemplo, agregarem os desempregados, chamarem os desempregados para fazerem parte do sindicato, agregarem os terceirizados, acabarem com a ideia de categoria muito fechada, né, especialmente em função da terceirização, ampliar esse conceito, e a CLT permite isso, porque o conceito de categoria na CLT é bem amplo, ele dá margem a isso, e conversar entre sindicatos. Eu acho que essa transversalidade é essencial e é possível, é completamente possível. E acho que alguns sindicatos já estão se antenando para isso, de que a luta de um tem que ser a luta de todos, que é um caminho. Mônica Paranhos, né? Como pensar em mobilização e ação sindical com os trabalhadores em home office? É isso aí, Mônica. Por isso que eu disse que é uma luta importante coletiva da classe trabalhadora não permitir que se naturalize o tal do home office. Pode ser bom para alguns, mas é algo da perspectiva do tecido social com potencial destrutivo avassalador. Grave, muito grave. Eu acho que o teletrabalho, o trabalho em home office, tinha que estar sendo discutido com muito mais profundidade. Eu tenho participado de alguns debates sobre isso, mas eu vejo que às vezes os debates ficam e os direitos trabalhistas e a situação ergonômica, que são questões importantes. Mas acho que, antes de tudo, é preciso que a gente tenha consciência de que não pode normalizar essa forma de trabalho. E lá onde essa forma de trabalho seja necessária ou acabe sendo instituída, o sindicato vai ter que arranjar um jeito de conseguir chamar essas pessoas para uma conversa, ainda que fora do ambiente de trabalho, de algum jeito, conseguir reuni-las, porque, como eu disse antes, a gente se constitui no olhar do outro. Isso é essencial para a luta coletiva. Renata Hanselman, o teletrabalho era o sonho de consumo do capitalismo, podemos dizer desta forma? É uma grande sacada, reduz custos, atomiza a classe trabalhadora, permite exploração de todo o tempo que a pessoa está acordada. Isso já vinha acontecendo, né? Isso não é nem resultado da pandemia, isso já vinha acontecendo, só se aprofunda agora. E a gente precisa problematizar. Então, assim, por isso que eu digo, lá onde o teletrabalho seja instituído, a gente precisa brigar por regulação do tempo de trabalho, por oportunização de situações em que as pessoas consigam se ver, por atribuir à empresa o dever de garantir um trabalho, uma condição ergonômica de trabalho. É preciso que esse debate seja feito, porque senão vai ser realmente a realização de um sonho do capitalismo de exploração total. A Silvia Ribeiro, a questão com o judiciário que temos hoje, que sempre julga a luta ilegal, como vamos alcançar as mudanças necessárias à classe operária de modo a resgatar a sua qualidade de vida? Bom, eu vou dizer para a Silvia que a gente está só perdendo uma ilusão. Na verdade, o Estado nunca foi aliado da luta coletiva. E eu tentei dizer um pouco isso na minha fala, né? Aqui no Brasil mesmo, quando a gente teve gestões alinhadas supostamente com as aspirações da classe trabalhadora, nós vimos que a resposta do Estado ao movimento de organização sindical continua sendo mais ou menos o mesmo. E o Poder Judiciário não foge dessa lógica. Então, na verdade, essas últimas decisões, essa hostilidade maior que a gente tem visto, por exemplo, em relação à greve, elas só nos convocam a perder a ilusão que tínhamos de que o direito ao Estado pode ser um aliado na luta, nesse horizonte de luta sindical, que tem que ser uma luta pela emancipação e, portanto, pela mudança estrutural da sociedade. Não é. Essa luta vai ter que ser feita pela classe trabalhadora mesmo e, inclusive, em contraposição, em larga medida, ao direito e ao Estado. E é difícil, né, Alfredo, falar isso, porque, assim, essa frase perdida fica uma coisa meio, né, meio subversiva. Mas é fato, a luta sindical precisa ser exercida para além da institucionalidade. Os sindicatos precisam reconhecer isso, que no Brasil é difícil de reconhecer, porque o Brasil tem uma história de assimilação do funcionamento dos sindicatos pelo Estado. O Estado sempre procurou asfixiar de algum modo a atuação sindical. Então, é preciso ressignificar essa ideia de que a luta sindical
não tem necessariamente que se dar dentro dos parâmetros da institucionalidade, justamente porque ela é uma luta política emancipatória. E se ela é uma luta política emancipatória, ela, de algum modo, está tensionando esse modelo de sociedade em que está inscrito esse Estado e esse direito. Então, ela não pode esperar que esses instrumentos de conformação da ordem auxiliem na luta. E isso é bem radical, na verdade. Assim, radical no sentido de que isso é uma reflexão que nos leva à raiz do que é a organização coletiva da classe trabalhadora, que, repito, se forma e se fortalece num tempo em que não havia direito constitucional de greve e não havia regulação estatal para o funcionamento dos sindicatos. Muito bem. O Guilherme Cienza, né? Como nós podemos enfrentar a informalidade? É claro que os trabalhadores informais trabalham como escravos, mas como defendê-los com o alto desemprego atual? Como os sindicatos podem atuar nisso? Excelente a pergunta do Guilherme, né? Vejam, por que a luta coletiva tem que ser dos empregados? Isso é algo que foi, de algum modo, imposto. Eu também falei antes, no início da minha fala, que no Brasil os movimentos coletivos da classe trabalhadora começaram quando havia escravização institucionalizada. E eram movimentos de pessoas negras escravizadas e de pessoas trabalhadoras libertas que lutavam pelo fim da escravização e por melhores condições de trabalho. Eles não eram empregados. Sim. Então, não está dito que o sindicato, que a luta coletiva tem que ser uma luta de quem tem vínculo de emprego. Então, está aí um desafio para os movimentos sindicais que já existem. Como chamar para dentro do sindicato pessoas que estão vivendo do trabalho que realizam, mas que estão à margem, inclusive para reivindicar como luta sindical que essas pessoas tenham também direito à relação de emprego, tenham também direito, os direitos sociais estão lá no artigo 7º da Constituição. Muito bem. O Luiz Carlos Martins da Silva, né? Doutora Valdete, essa nova condição de trabalho, o remoto que empresários e políticos vão querer instituir, não se constitui numa nova forma de escravização física e intelectual? Eu acho que seria isso. Dá para dizer, né, Luiz Carlos? É algo muito grave. Eu acho que tem que ser assim, um tema central de discussão hoje de quem trabalha e de quem pensa coletivamente o trabalho, a relação entre trabalho e capital, porque, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar, por exemplo, que não há uma limitação do tempo de trabalho para essas pessoas, eu dou o exemplo, né, Alfredo, dos professores que foram jogados no teletrabalho em função da pandemia e que estão trabalhando hoje muito mais do que trabalhavam antes, recebendo os mesmos salários e alguns com redução do salário por causa da famigerada medida provisória 936, hoje lei 14.020. Então, sem dúvida que há um potencial de lesão, de extração, de captura de subjetividade, de extração de força física e mental da classe trabalhadora no teletrabalho, que é muito grave e que precisa ser problematizado e enfrentado, sem dúvida. Muito bem. O Felipe, desculpa, de repente até a pronúncia é Wittig, né? A presença de representação de trabalhadores nos espaços de decisão das empresas é um caminho necessário para transformarmos a organização política e econômica tal como se dá? Ai, Felipe, tomara que tu não entenda mal a minha resposta, mas assim... Vou dar um exemplo, tá? O Tribunal do Trabalho, por exemplo, chama os juízes para participarem da formação de súmulas, de orientações jurisprudenciais e tal. A gente faz reunião, a gente pode dar sugestões, mas no final das contas, essas orientações vão ser aquelas pretendidas por quem vai executá-las. E vejam que aqui eu estou falando, inclusive, de uma situação em que tribunal e primeiro grau de jurisdição estão do mesmo lado. Se o Felipe concordar com aquilo que eu falei na minha exposição, de que existe uma luta de classes que é objetiva, que é a relação social entre quem vive do trabalho e quem toma trabalho, vai perceber que chamar os trabalhadores para participarem de decisões de empresa significa simplesmente obter a chancela da classe trabalhadora para a própria exploração. Não muda a realidade de conflito de interesses, mas dificulta a luta, porque é muito mais difícil a gente se opor contra alguma coisa que, de algum modo,
a gente acredita que ajudou a construir. Mesmo que na realidade a gente não esteja ajudando, porque se existe uma empresa que tem um objetivo de lucro, ainda que trabalhadores participem de algum conselho para determinados gestão, para determinadas atitudes na empresa, o que vai prevalecer é a vontade de quem toma o trabalho. E não pode ser diferente, eu não estou falando com isso que a empresa está agindo errado, ou de forma perversa, não é nada disso. É que a empresa precisa conduzir o trabalho. E a força de trabalho que ela compra para conseguir conduzir esse trabalho tem o objetivo de permitir que ela ofira lucro. Então, por mais que ela chame os trabalhadores para dizer, eu quero ouvir a opinião de vocês, eu tenho, na verdade, muita restrição a isso. Acho que é péssimo. Eu prefiro não ser chamada a chancelar algo que depois vai vir em detrimento da minha condição de vida, da minha vontade, da minha posição social, etc. Marcela Machado pergunta, né? Numa perspectiva histórica, você acha que o apassivamento atual é reflexo da conciliação trabalho-capital levada a cabo por setores expressivos do sindicalismo? Eu não acho que seja reflexo, Marcela, mas eu acho que também contribuiu. Na verdade, a assimilação que o Estado faz da atuação sindical, seja quando regula e reprime, seja quando acolhe, né, para dentro de conselhos e tal, e que está, na verdade, dentro de uma lógica conciliatória cultural brasileira, né? Nós sempre tivemos esse fantasma da conciliação das classes e fizemos isso na abertura democrática, por exemplo, né? Conciliamos a abertura democrática, não punimos os nossos torturadores e o resultado é colocar um torturador em posto de poder ou alguém que pelo menos reproduz o discurso do torturador. Então, acho que não dá para dizer que é reflexo, porque daí, se a gente diz que é reflexo, Marcela, a gente coloca muito a culpa na atuação sindical, e eu não acho que haja essa culpa. Eu acho que há um movimento histórico de conciliação que é cultural e que acaba atingindo, de algum modo, a atuação sindical, e que contribui, mas não é só isso. Muito bem. Doutora, o Leonardo Ampessan, o teletrabalho funciona aumentando a jornada de trabalho. Podemos dizer que, na prática, esta forma de trabalho vem como uma forma de intensificar e ampliar a mais-valia no mundo e mercado do trabalho? Sem dúvida nenhuma, porque se a gente pensar que a sociedade se estabelece a partir da troca de trabalho por capital, a medida da troca é a jornada. Então, quando a gente estabelece lá um salário, supostamente é um salário que remunere aquele tempo de vida que está sendo entregue. O que acontece no teletrabalho? O salário continua o mesmo, mas o tempo de vida que é entregue, o tempo de vida e, inclusive, a invasão na intimidade, né, da casa, do ambiente familiar do trabalhador que está sendo entregue, não é remunerado. Então, sem dúvida, especialmente se a gente for pensar em termos marxistas, né, que aqui existe um aumento da mais-valia. A exploração é tanto pela intensificação do trabalho, quanto pela extensão do tempo sem contraposição. E aí o efeito disso não é simplesmente tomar trabalho sem remunerar. Porque quando eu não tenho regulação da jornada, o que eu tenho é entrega de trabalho sem remuneração. Mas esse talvez não seja nem o pior efeito. O pior efeito é que com isso eu acabo colonizando todo o tempo de vida e impedindo que haja vida para todo o resto, inclusive para pensar uma sociedade diferente dessa que a gente vive. Muito bem. Doutora, agora eu vou fazer uma colocação que a senhora falou sobre os acidentes com mortes, né? E hoje a gente tem, no nosso ver, existe uma subnotificação, né? Que talvez esse número de mortes seja 3 vezes mais, porque muitas mortes que acontecem, e agora com essa nova forma de trabalho aí, de teleentregas e coisas, né? Muitas vezes o trabalhador se acidenta no trânsito, dá entrada no hospital, mas não é registrado aquele acidente como um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, e se acontece que ele dá entrada e morre depois, não é contabilizado, ele morreu na UTI, ou seja lá. Então, essa é uma... Sem dúvida, existe subnotificação e existe um tratamento também que minimiza a gravidade disso, né? Tanto quando a gente chama de acidente, quanto
quando a gente discute responsabilidade, né? Assim, por exemplo, Alfredo, a teoria da culpa exclusiva da vítima me causa assim, uma revolta, porque é impressionante que numa sociedade em que a gente aceite troca de tempo de vida por trabalho, e que, portanto, coloque a pessoa na condição de força de trabalho, dentro de um ambiente de trabalho, a gente consiga fundamentar que se essa pessoa se machuca ali dentro ou morre, ela pode ter se machucado ou morrido por sua culpa exclusiva. Como assim? Quem é que tem dever de manter o trabalho seguro, né? Isso vai ser dito aqui no curso de extensão com muito mais propriedade do que eu tenho condições de dizer, mas o dever do empregador de manter um ambiente saudável e seguro e, portanto, de impedir que acidentes aconteçam, é um dever que decorre do próprio fato de que ele está usando força vital como se fosse uma mercadoria. É isso que está por trás, né, dessa questão da responsabilidade. Mas a gente consegue desenvolver uma teoria para dizer que, em alguns casos, a culpa é da própria vítima. Com certeza. O Raimundo NF, a pulverização das representações sindicais alinhada à unicidade sindical não seria o principal obstáculo para a luta dos trabalhadores visando mudanças estruturais da sociedade? Não sei, Raimundo, se é o principal obstáculo, né? Porque, na verdade, a luta dos trabalhadores, isso que eu disse antes, transborda a questão institucional. Então, hoje se tem muito essa discussão sobre unicidade ou pluralidade. E é muito engraçado, porque o movimento sindical defendeu muito a pluralidade. E hoje existe um certo receio, né, de que a pluralidade seja estabelecida e de que isso acaba fazendo com que muitos sindicatos pequenos ou não representativos se formem, num país em que nós já temos sindicatos demais, se formos considerar, né? Por exemplo, a Itália, tudo bem, é mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul, mas tem 5 sindicatos que atuam e que, de algum modo, congregam, né, aqueles mais locais. Então, nós teríamos que estar discutindo a legitimidade desses sindicatos e como unir esses trabalhadores em associações mais fortes e representativas. E acho que isso independe da regulação estatal. Se é unicidade ou se é pluralidade, não é isso que vai fazer o sindicato ser representativo e conseguir atuar ou não. É a legitimidade que ele vai ter junto à classe trabalhadora. Muito bem. Temos mais aqui o André Quadros, né? Doutora Valdete, a ausência de ações coletivas não fomenta a ausência de discussões sobre a ampliação dos núcleos axiológicos das normas constitucionais? Pode ser que sim, André. Eu acho que as ações coletivas são super importantes e a gente tem um déficit muito grande para lidar com elas. Os juízes não gostam de ações coletivas, curiosamente, e não gostam, né, por uma razão compreensível da perspectiva humana. Uma ação coletiva, eu vou dizer horrível, mas é fato, né? Uma ação coletiva conta na estatística tanto quanto uma ação individual e dá muito mais trabalho. E aí e por aí começa o certo desgosto, digamos assim, né, dos juízes e juízas com ação coletiva. É uma ação complicada, mas sem dúvida é um instrumento importante que não vai resolver também nada, porque é um instrumento institucional, mas é um instrumento importante, sim, porque é o reconhecimento, né, de que a situação de um trabalhador é uma situação sempre plural, e é um caminho importante, inclusive, para fazer o judiciário se manifestar sobre questões que são relevantes para a classe trabalhadora, especialmente ligadas à saúde e segurança. Muito bem, ainda estamos tirando mais um pouco, né, doutora? Sei que a senhora já está um pouco cansada, mas uns minutinhos mais. Não, mas eu estou adorando, pode mandar que eu estou gostando. A Rayane Rodrigues, né? Como fortalecer o coletivo do trabalho tão defendido por de juros para a saúde mental do trabalhador, diante de tanta perversão da estrutura capitalista, que preconiza o individualismo e a competição? Muito boa a pergunta da Rayane. É isso, né? O que a gente está vivendo hoje é o aprofundamento de características objetivas desse sistema de trocas. E uma das características objetivas desse sistema de trocas é a individualização, porque nós somos convidados a competir, né? Desde o momento que nascemos, nós somos ensinados, e em todos os espaços sociais isso é reproduzido, de que nós precisamos cuidar para que a gente se dê bem, né? Então, qual é o sucesso de um indivíduo na sociedade capitalista? É quando ele tem bens materiais, quando ele consegue ter um emprego, quando ele consegue progredir na carreira, ainda que isso signifique que outros não terão acesso àquilo que ele está tendo. Portanto, é uma lógica absolutamente individual. E é evidente que essa lógica individual, ao longo do tempo de consolidação desse sistema e de, inclusive, aprofundamento das suas características,
vai cada vez mais dificultando essa identidade social, né? Esse reconhecimento daquilo que o Marx chama de ser social, que depois o Lukács vai desenvolver mais na obra dele, que é a ideia de que nós somos sempre com os outros. E tudo que nos interessa, e eu acho que essa questão é fundamental, Alfredo, isso merecia assim, outro debate de horas e horas. Tudo que nós chamamos hoje na sociedade de direitos individuais, por exemplo, ou tudo que nos interessa para viver bem, afeta necessariamente as pessoas que com a gente convivem. Né? Então, assim, quando a gente, eu já falei nisso em outras ocasiões, vou repetir aqui, porque talvez o público de hoje seja diferente. Eu ouvi uma fala de um professor da USP, que é filósofo também, que é o Vladimir Safatli, que ele disse uma coisa que fez eu começar a pensar que é preciso estudar essa questão do individualismo e da dificuldade que o individualismo causa para as lutas coletivas. Ele disse, uma frase importante do movimento feminista, na luta, por exemplo, em defesa da possibilidade do aborto, é meu corpo, minhas regras. Aí ele dizia assim, veja só, como num tempo de pandemia, esse discurso é problematizado, porque alguém que sai na rua sem máscara ou que vai para uma aglomeração e diz meu corpo, minhas regras, vai ser contraposto com uma lógica óbvia de que se eu estou expondo o meu corpo à contaminação por Covid-19, eu estou expondo todas as pessoas que comigo convivem. Então não é meu corpo, minha regra, é meu corpo, nossas regras. Então, sem entrar, claro, na questão, sem entrar na questão feminista, não é esse o caso, mas assim, essa frase apenas, que é uma frase que parte de uma perspectiva individual, consegue ser problematizada com um evento, que é a pandemia, que nos mostra que tudo aquilo que parece individual, na verdade, é coletivo. E para isso o direito do trabalho é excelente, porque o direito do trabalho é justamente a evidência disso. É um direito individual, que a gente só diz que é um direito social, porque a gente sabe que cada um daqueles direitos trabalhistas previstos na Constituição ou na CLT, que são individuais, são ao mesmo tempo coletivos. Nenhum empregador, por exemplo, toma hora extra de uma pessoa só. E quando uma pessoa realiza hora extra, toda uma comunidade é afetada pelo cansaço dessa pessoa, pelo adoecimento que vai fazer essa pessoa recorrer a um serviço de seguridade social, pela falta de convívio familiar que essa pessoa vai ser, a que essa pessoa será submetida por estar mais tempo no ambiente de trabalho. Então, jornada, portanto, é um direito individual, sim, e é um direito coletivo também. Então, o direito do trabalho é muito especial porque ele evidencia, né, que não existe esse individualismo que a sociedade capitalista faz com que a gente acredite que exista. Esse individualismo dentro do qual nós somos criados e que é preciso que a gente desvelhe essa realidade, perceba que nós temos um destino compartilhado, quando a gente joga lixo no chão, a gente está afetando a vida dos netos das pessoas que estão naquela comunidade que nós nem conhecemos, ou seja, que tudo que nós fazemos, vivemos e temos como direito, na verdade, são sociais, porque nós somos seres sociais. E aí essa percepção, que implica uma desconstrução da lógica individualista que nos é ensinada desde sempre, é essencial para a luta coletiva, porque a luta coletiva é isso, né? Então tem aquela discussão, Alfredo, mas será, logo que saiu a reforma trabalhista, em alguns sindicatos com os quais eu fui dialogar, havia uma questão assim, bom, mas agora, se nem todo mundo precisa, não tem mais imposto sindical, nem todo mundo vai contribuir, quem sabe a gente coloca na convenção coletiva que aquilo que nós conquistarmos vai ser só para os associados. Quem não é associado não vai ter o benefício, não vai ter reposição salarial, não vai ter aquela norma que foi fixada. E aí a conversa que a gente tinha era assim, tá, tudo bem, mas qual é a função do sindicato, da luta coletiva? É defender o associado ou é defender a condição de vida daquelas pessoas que realizam aquela atividade, que vivem do trabalho? Porque, percebe, esse problema prático específico está dialogando com essa ideia individualista que nós precisamos ultrapassar para a luta coletiva ter efetividade. Tudo bem, sou eu que estou contribuindo para o sindicato, sou eu que estou perdendo meu tempo na Assembleia, sou eu que estou fazendo a militância. E o Magrão que está lá sentado trabalhando e achando que o sindicato só incomoda, vai ganhar reposição salarial? Vai, porque a reposição salarial dele não interessa. Vai porque numa sociedade em que todo mundo tiver salário decente, eu vivo melhor, a minha família vive melhor, ele vive melhor, todo mundo vive melhor. Então, essa ideia de conseguir superar o individualismo que está inscrita no direito do trabalho, e é por isso que o direito do trabalho incomoda tanto, né? Porque ele faz esse tensionamento, embora ele não rompa com nada, ele tensiona, porque ele mostra que, na verdade, isso que nos dizem que é individual sempre é coletivo. E para a luta sindical, me parece que essa é uma discussão fundamental.
E imagina quando a gente está falando de saúde e segurança, né, Alfredo? Aí, então, que as pessoas tenham EPIs para trabalhar me interessa, porque pessoas adoecidas vão para o sistema de saúde pública, porque pessoas adoecidas vivem menos, porque pessoas adoecidas fazem uma sociedade adoecida. E isso, de algum modo, interfere na minha vida, na tua vida, na vida de quem está nos assistindo, na vida de todo mundo. É isso. Conscientização de classe, né? Tem que... É a base. Ainda tem mais uma pergunta da Kátia Shelley. Os trabalhadores da saúde, que falando na questão da insalubridade, a senhora falou muito da periculosidade, os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, estão arriscando suas vidas todos os dias, têm direito a 40% da insalubridade. Se sim, é necessário uma lei municipal ou outra lei? Não sei se a Kátia está falando de insalubridade por estarem sujeitos ao Covid. Eu acho que... Na verdade, quem é profissional na área da saúde já tem direito à insalubridade por outras circunstâncias, inclusive uma disposição expressa, que certamente vai ser trabalhada nas aulas seguintes, daquela exposição a agentes não é epidemiológicos, a palavra me faltou, o Luiz está ali, ele vai lembrar. Mas há agentes patogênicos ou agentes que são transmissíveis, como vírus, por exemplo. Então, existe já uma previsão de adicional de insalubridade em razão de contato, por exemplo, com pacientes que possam ter uma doença transmissível. Só que ele é meio limitado. Então, o que a Covid nos traz é a necessidade de discutir, por exemplo, que o trabalho na área da saúde com ou não pacientes diretamente afetados possa gerar esse direito à insalubridade. E aí a discussão é se precisa ou não precisa uma lei. Teve uma portaria que saiu agora há umas 2 semanas, dizendo que a Covid, que o contágio por Covid é doença laboral, e essa portaria foi cancelada no dia seguinte, justamente porque há esse embate. Por quê? Se nós estamos vendo uma pandemia, um reconhecimento como esse, que deveria já ter sido feito, né, pelo Estado, que deveria ter sido a primeira coisa que o Estado deveria ter feito, reconhecer que quem está atuando, trabalhando durante a pandemia, se for contaminado, a Covid tem que ser considerada doença laboral. Na verdade, a medida provisória 927 dizia o contrário disso, mas já caducou. A portaria disse isso, mas foi cancelada. Então, o que a gente tem hoje? Uma discussão a ser feita justamente para construir essa lógica que não, no meu entendimento, não precisa de uma lei para isso. Basta o reconhecimento dessa condição, mas é claro que pode haver uma norma regulamentar, como é o caso das outras hipóteses de insalubridade, ou pode haver uma legislação específica. Ainda não há. Muito bem. Quem cuida da saúde não pode morrer, né? Esse é o... Então, assim, se a gente pensasse num Estado... Quem cuida da saúde dos outros... Exato. Se a gente estivesse pensando no Estado que se preocupasse minimamente com a vida de quem trabalha, 2 medidas seriam imediatamente adotadas: redução de jornada para quem trabalha na área da saúde e o reconhecimento de que a Covid é doença laboral. Isso teria que ser assim, a primeira coisa a ser feita lá em fevereiro, quando o primeiro caso foi detectado no Brasil. O que a gente teve? Uma medida provisória, que é a 927, dizendo que Covid não é doença laboral e que os profissionais da saúde podem trabalhar por mais de 12 horas sem intervalo e não receber nada por isso, compensar no futuro por folga. Quer dizer, é colocar essas pessoas como escudos humanos para morrerem durante a pandemia. Isso é muito grave. É por isso que tem tanta gente falando em necropolítica ou em política genocida. Porque, concretamente, as medidas que foram adotadas colocam as pessoas numa situação de absoluto desamparo, desproteção da saúde e da vida. Com certeza. Doutora Valdete, muito excelente. Mas assim, eu acho que eu sei que a senhora já está um pouco cansada mesmo. A senhora poderia fazer as considerações finais, aí a gente depois vai fazendo o fechamento, a senhora... Tá bem. Tá? E assim, as perguntas que ficaram sem resposta, eu acho que depois a gente pode responder. Pode me encaminhar se quiser, Alfredo. A gente tem um compromisso com o curso também de mandar um resumo da aula com indicação de bibliografia, e eu vou fazer isso. E, bom, quero dizer que passou super rápido, na verdade. A previsão era, né, as 2 horas de aula, a gente está cumprindo bem o tempo, mas quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que esse curso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Falar de saúde e segurança é realmente central, que eu gostei muito dessas 2 horas. Como sempre, eu vou sair daqui cheia de energia, Alfredo. Sabe o que é difícil depois que acaba uma aula? É baixar um pouco
o pique, porque eu saio assim, pensando que tudo pode dar certo, porque afinal de contas, se vocês têm mais de 1.000 pessoas, mais de 1.200 pessoas inscritas num curso com esse perfil, com esse nível de docentes e com esse currículo, né? É porque a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar. Então, eu vou acabar agradecendo essa oportunidade, dizendo para todo mundo que está nos assistindo que eu estou à disposição para a gente continuar dialogando sobre essas questões que foram enfrentadas na aula de hoje. E vou tentar acompanhar também algumas aulas do curso, porque esse é um curso pelo qual eu tenho muito carinho e tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito bem. Eu vou chamar o Luiz Alfredo aqui também, para Andressa, por favor, coloca ele aí. Não sei se o Paulo Antônio ainda está por aí, que ele também tinha um outro compromisso, mas eu acho que... O Luiz Alfredo, gostaria também de fazer uma fala nesse sentido? Olha, depois do nosso bate-papo aqui, não precisa falar muita coisa não, Valdete. Dá uma olhadinha só no nosso chat depois, com calma ali. O pessoal gostou muito. Acho que foi extremamente proveitoso e só temos a agradecer a todos, que a ideia é exatamente essa. Não estamos aqui jogando fórmulas prontas, né? Mas é que a gente consiga incutir em vocês a curiosidade e a busca de uma solução para todos os imensos problemas que a gente está vivendo, agravado, né, por uma política necro e por esse evento insano aí da pandemia, né? Então, eu posso agradecer a ti, Valdete, né, ao nosso moderador, Alfredo, a todo o pessoal aqui que está no nosso suporte, né? Agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Bem. Então, doutora Valdete, muito obrigado. Foi extremamente importante, gratificante essa aula, né? Uma aula que passa por uma energia muito boa para nós trabalhadores aí, para se recolocar nessa luta, né? Que a luta não pode parar. Então, desde já o fórum agradece, né? E queremos contar com a senhora aí em outras oportunidades aí também. Luiz Alfredo, obrigado, né? Também valeu, companheiros, né? Muito obrigado a todos que assistiram, né? Foram mais de 1.276, parece que, se não me engano, os inscritos, né? Que participaram aí, então, muito bom mesmo. Um obrigado a todos aí, boa noite, tá bem? Tudo bem?